Bom, pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou explicar para vocês o que é e como evitar, na medida do possível, a taxa de combustível, que pode inviabilizar ou tornar muito caro o resgate. Então, vem comigo que eu vou explicar para vocês. Bom, pessoal, a gente está de volta aqui para explicar o que é a taxa de combustível. Você não tem ideia ou já ouviu falar sobre isso? Poxa, taxa de combustível, Henrique? Como assim? Bom, pessoal, vamos lá. Taxa de combustível, alguns programas repassam, mesmo você utilizando as suas milhas para resgatar o bilhete. Aí você deve estar pensando, peraí, Henrique, eu já estou usando uma quantidade de milhas que o programa me está exigindo. Por que eu vou ter que ainda pagar uma taxa pelo combustível que o avião vai gastar para me levar, me transportar? As quantidades de milhas que eu fiz o resgate servem para quê, então? Pessoal, é difícil eu entender. Não faz muito sentido uma cobrança se você já está usando as milhas, né? Já num bilhete pagante, você pode dividir os custos e faz parte um dos custos ser a taxa de combustível, mas com milhas não faz muito sentido, né? Vou compartilhar a tela agora aqui com vocês para falar um pouquinho dessa taxa, tá, pessoal? Que realmente é bem sacana, digamos assim, né? Cobrar essa taxa. Então vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela aqui, certo? Da composição dos custos de uma emissão, e com isso eu vou destacar aqui nesse post lá de 2021 do Pontos para Voar, que eu escrevi, sobre a taxa de combustível. Aqui ela, ó, taxa de combustível. Essa sacana que pode nos tirar muito dinheiro. Bom, a gente já viu, pessoal, no vídeo anterior, quais os itens que compõem o custo para uma emissão com milhas. Porque você deve ter pensado, né? Poxa, basta eu acumular as milhas, eu pago lá as taxas do aeroporto e deu. Eu não tenho que pagar mais nada, né? Então essas taxas são baratinhas e é tranquilo. Não é bem assim. Eu mostrei para você que a gente tem 5 itens que compõem o custo de uma emissão com milhas. O primeiro item é o óbvio, né, pessoal? Que é a quantidade de milhas exigidas. O segundo, uma taxa de emissão. O terceiro, uma taxa de resgate. O quarto, aí sim, as taxas, impostos e despesas aeroportuárias. E aí eu falei que tem alguns aeroportos que cobram algumas taxas que outros não. Algumas taxas extras que podem tornar muito cara a sua emissão. E dei como exemplo os aeroportos de Londres, Paris e Frankfurt, principalmente o de Londres por causa da taxa APD, Air Passenger Duty, e eu mostrei para vocês lá, falei para vocês o quanto que pode ser o custo dessa taxa, e eu vou abordar de novo sobre essa taxa quando eu falar para vocês na sequência, num outro vídeo, sobre os piores aeroportos para você voltar da Europa para o Brasil, aeroportos que você tem que evitar porque as taxas são muito caras, ok? E o último item mais complexo, que eu deixei hoje num vídeo separado, para quê? Para poder explicar com calma, porque ele é mais complexozinho e aí tem mais coisas para falar, é a taxa de combustível, certo? Bom, mas de onde é que veio essa história da companhia aérea cobrar uma taxa de combustível? Isso veio o seguinte, pessoal, o combustível ele é um elemento que pesa muito no custo de um bilhete aéreo. Então, para chegar naquele valor lá que a companhia lhe cobra, seja em dinheiro, seja em milhas, são levados em conta alguns fatores para o custo daquilo. E um fator que é muito pesado, que tem um percentual alto nessa composição do custo, é o combustível, ok? Então, esse combustível, como ele está ligado a fatores externos, o preço do petróleo, dependendo lá de algum momento de guerra, algum problema mundial, ele pode estar variando muito, certo? As companhias resolveram criar, para não ficar alterando o preço da passagem em si toda hora, elas destacaram uma parte desse custo como taxa de combustível, e aí algumas companhias que cobram essa taxa, se o petróleo aumentou muito, eles aumentam essa taxa. Se o petróleo abaixou o valor, eles ou zeram essa taxa ou diminuem o custo dela. Então, eles destacaram do preço do bilhete essa taxa em razão dessa variação
da commodity petróleo, certo? Bom, e aí? E o que eu tenho a ver com isso se eu estou emitindo com milhas, Henrique? Porque mesmo você emitindo com milhas, alguns programas, algumas companhias podem lhe cobrar isso. E eu vou dar aqui algum exemplo. Por exemplo, pessoal, um voo de Guarulhos para Toronto, no Canadá, isso é um exemplo lá antigo, mas que ainda é atual, tá, pessoal? Eu vou emitir lá pelo programa da TAP, certo? Hoje a disponibilidade está muito ruim para voar com a Air Canada em classe executiva, mas vamos imaginar que tem essa disponibilidade de classe executiva no trecho Guarulhos-Toronto, certo? Para voar com a Air Canada. Vejam que vai cobrar com essas siglas aqui, ó, YQ e YR, Yankee Quebec e Yankee Romeo, uma taxa de combustível, que é essa taxa aqui, pessoal, ó. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, já na sequência. Air Transportation Charges, dentro dela vem o YQ aqui, ó. O que é esse YQ, pessoal? 1.568 de taxa de combustível, que nesse exemplo aqui a Air Canada cobrou para fazer um voo ida e volta de Guarulhos para Toronto em classe executiva com a Air Canada usando milhas TAP. Então, normalmente, o que você tem que prestar atenção? Normalmente vem com essa sigla aqui, ó, na hora de pagar as taxas lá. Então, se tem essa sigla, você não está pagando só a taxa do aeroporto, que é aquela que todo mundo paga. Você está pagando uma taxa de combustível porque escolheu voar, por exemplo, com a Air Canada emitido pelo programa Miles & Go. Se você tivesse escolhido para voar com a Air Canada através, por exemplo, do programa Connect Miles da Copa, do programa da United, Milhas Plus, ou do programa Life Miles da Avianca, ou do programa Aeroplan da própria Air Canada, você não pagaria essa taxa, porque são programas de fidelidade que não repassam essa taxa de combustível. Da United, da Avianca, o Life Miles, da Copa, o Connect Miles, e o da própria Air Canada, o Aeroplan. Esses programas não repassam a taxa de combustível. Na parte da OneWorld, o programa Advantage também não repassa, com exceção de resgates na Iberia e na British, principalmente com a British. Nesse caso, ele repassa e você vai pagar um caminhão de dinheiro se você for voar com a British, por exemplo, dos Estados Unidos para a Europa. Bom, Henrique, tá, mas espera aí. E se eu estava olhando aqui alguns resgates, por exemplo, com a Lufthansa. A Lufthansa, ela pega e não cobra essa taxa de combustível saindo do Brasil. Mas se você sai da Europa para o Brasil sem ter um bilhete de ida vinculado, ela vai cobrar. Por que isso, pessoal? Porque tem alguns programas que entendem que, pela legislação brasileira atual, que na minha opinião é o que acontece corretamente, não se poderia cobrar essa taxa. Inclusive, tem algumas pessoas que, em razão dessa cobrança indevida, que a Emirates cobra, que a Turkish cobra, que a Iberia cobra, mesmo em voo saindo do Brasil, tem algumas pessoas, tá? A Emirates cobra, mas com pontos tudo azul não cobra, Henrique, porque o tudo azul não repassa. Mas se você for emitir com o programa da TAP, por exemplo, para voar Emirates, com o programa da Smiles para voar Emirates, você vai pagar essa taxa. Então, a Turkish, com qualquer programa, você vai pagar essa taxa, com exceção desses programas que eu falei para vocês que não repassam. Life Miles, Aeroplan, Connect Miles e da United, certo? Agora, se você for emitir pelo Tudo Azul, vai pagar essa taxa. Se você lá pelo Azul pelo Mundo, se você for emitir pela TAP, pelo Mais Go ou pelo Smiles, vai pagar essa taxa. E aí, por causa disso, tem algumas pessoas que, peraí, se tem companhias que dizem que a legislação brasileira não permite cobrar essa taxa, se o programa está me cobrando, como a Iberia, como a Turkish, né? A Turkish, por exemplo, através da TAP, eu não vou aceitar esta cobrança e vou postular a devolução desses valores que eu paguei lá para a TAP para fazer essa emissão via judicial. Vou na justiça buscar a devolução desses valores. Tem algumas pessoas que acionam a justiça. Mas eu já vou lhe adiantando que a jurisprudência não é pacífica nesse aspecto, certo? As decisões não são todas num sentido só. Tem decisões contrárias e que não ordenam a devolução desse valor. Então, caso você vá fazer isso, tenha em mente que você tem possibilidade de não ser favorável à decisão nesse sentido. E aí vocês devem estar perguntando também, peraí, Henrique, mas e como é que eu sei, onde é que eu vejo se naquele bilhete está tendo a cobrança?
Bom, você tem que, primeiramente, olhar nos detalhes lá do bilhete, quando você vai pagar as taxas, e você já acumulou as milhas, tem as milhas, chega lá para finalizar na hora do pagamento, normalmente as companhias mostram os custos que dão origem àquelas taxas que você está pagando. E aí você tem que procurar pela sigla YQ, YR, para ver se tem a cobrança. Uma outra maneira, um atalho de fazer isso é por esse site aqui, ó, Itamatrix. Eu vou, inclusive, pegar e mostrar diretamente para vocês. Ó, aqui tem um exemplo, por exemplo, com a Turkish, de quanto que a Turkish cobraria dessa taxa, tá? Ela cobraria um valor bem alto, tá, pessoal? Só aqui, ó, por exemplo, 1.934 dessa taxa. Mas eu vou mostrar outros exemplos direto no site do Itamatrix, tá? Porque se aparece no Itamatrix, vai aparecer essa cobrança também lá no programa de fidelidade que vai repassar essa taxa, tá? Como, por exemplo, a Qatar também cobra em alguns voos, e aí o que acontece? Vai aparecer, por exemplo, lá no programa da Ibéria, vai aparecer também em outros programas, certo? Mas espera aí que eu vou compartilhar agora para vocês a tela lá do Itamatrix para mostrar diretamente para vocês como é que a gente vê isso direto lá no Itamatrix, ok? Então vamos lá, pessoal, ó. Eu estou aqui mostrando a tela do Itamatrix e eu fiz uma simulação, é só botar no Google Itamatrix que vai aparecer esse site aqui. E aí eu já preenchi os detalhes de um voo para voar no dia 7 de fevereiro de Tóquio Haneda para Nova York e escolhi em primeira classe e escolhi a companhia ANA, All Nippon Airways, certo? Bom, esse bilhete, ele não vai mostrar aqui a quantidade de milhas, tá? Esse site só mostra o preço de bilhetes pagantes. Ok, pessoal? Itamatrix, só botar no Google, só mostra bilhetes pagantes. Eu fiz já a minha pesquisa, botei em procurar e estou nessa segunda tela, em que o preço do bilhete pagante desse voo em primeira classe de Tóquio Haneda para Nova York, que é um voo que eu vou fazer, inclusive, numa época próxima a essa, vai cobrar aqui, ó, 61 mil reais o bilhete e, agregando as taxas, o valor total, quase 63 mil. E quanto que cobra de taxa de combustível para esse bilhete, Henrique? Aqui, ó, 1.111,96. Dos 62.868,71, 1.111,96 vai ser a taxa de combustível. Que se você for usar milhas do programa da TAP, por exemplo, para fazer essa emissão, você vai ter que pagar. Tá? Além de todas essas outras taxas e além da taxa, aquela, por exemplo, de emissão que a própria TAP cobra, que eu mostrei para vocês no vídeo anterior. Ok? Bom, eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês, pessoal. Tá? Vamos ver se ele vai achar o voo aqui. Por exemplo, ó, um resgate one way de JFK, tá? Para Munique. Em primeira classe. Tá? Tá aqui, ó. Em first class. Vou dar um exemplo. Pode ser lá em 7 de fevereiro. Vamos ver se ele vai achar o voo. Se ele não achar, a gente muda a pesquisa. Não achou. Vamos mudar. Vamos botar de Nova York para Frankfurt. Em que data? Vamos botar aqui, ó. Vamos botar uma data mais próxima. Vamos botar para 6 de junho. Vamos ver se ele vai achar. 6 de junho, um adulto, voo direto, em primeira classe pela cabine, pela moeda real. Então, um one-way, JFK Frankfurt. Vamos ver se ele vai achar. Ele achou, pessoal, tá? Só que ele achou um exemplo, por exemplo, com a Singapore. Vamos clicar aqui e vamos ver se a Singapore cobra ou não taxa de combustível. Ó, ela não está cobrando uma taxa de combustível. Na verdade, está bem pequenininha aqui, ó, tá? Ó, bem pequenininha de 100 reais, tá? Eu queria achar um exemplo para vocês. Vamos pegar uma outra pesquisa. Aqui também o one way de Guarulhos para Frankfurt. Ou melhor, vamos botar de Ezeiza. Ezeiza para Frankfurt, no dia 6 de junho. Vamos ver se ele vai achar. Achou um voo com a Lufthansa. Reparem que a Lufthansa ela é uma companhia que cobra taxas altíssimas de combustível.
só que ela não cobra saindo do Brasil. Ah, Henrique, mas eu não achei lá, eu quero gastar minhas 160 mil milhas top que eu tenho no Miles & Go para voar em primeira classe com a Lufthansa do Brasil para Frankfurt, para a Europa. Mas eu não achei disponibilidade saindo de Guarulhos, mas eu achei de Buenos Aires. E é tranquilo para mim, eu uso lá 10 mil milhas do programa do Vantage, ou uso milhas Latam, ou uso milhas da Smiles, ou aproveito milhas do Azul pelo Mundo lá e vou em executiva com a Turkish por 40 mil pontos, e eu vou facilmente em Buenos Aires. E aí eu consigo, então, sair de Buenos Aires, que eu achei disponibilidade por 160 mil milhas TAP, em primeira classe para Frankfurt. Ok, mas cuidem aqui, ó. Você vai ter que pagar isso aqui, pessoal, ó. 1.266,60 da YQ e 96,26 da YR, que são taxas de combustível. Arredondando R$ 1.400, você vai ter que pagar, além das 160 mil milhas e além das outras taxas, que inclusive são bem carinhas, né? A Argentina tem uma taxa bem carinha, né, pessoal? Tá? Ó, tem outras taxas aqui bem carinhas que a Argentina cobra, tá? Para você fazer esse voo, ok? Então, muita atenção, pessoal, voltando aqui, muita atenção na hora de você escolher qual o programa que você acumula milhas e qual companhia e o destino que você vai voar. Ah, Henrique, mas eu tenho milhas na TAP e quero voar com a Lufthansa saindo do Brasil. Não tem problema, porque saindo do Brasil não cobra. Mas se você for fazer o bilhete de volta, só a volta da Europa, sem estar vinculado com a ida do Brasil, ele vai cobrar. Aí qual é a alternativa? Aí, de repente, você tem que ver o custo e a facilidade de gerar milhas em outros programas, como o da Aeroplan, como o do Life Miles, para fazer este resgate lá, saindo da Europa para cá, sem precisar pagar essa taxa extorsiva, que é a taxa de combustível. Então, você tem que ter em mente, saber identificar essa taxa, saber quais as companhias que cobram, quais programas de fidelidade que repassam aquilo que a companhia cobra ou não, e quais não repassam. E aí botar na balança se vale a pena usar milhas naquele programa mesmo pagando uma taxa de combustível, ou se vale a pena usar milhas de outro programa para não pagar aquela taxa de combustível. Então, isso pode dar uma diferença muito grande, pessoal. A gente deu exemplos aqui de mais de R$1.000, mas há voos lá fora entre, por exemplo, um resgate que eu fiz de Nova York para Munique, na primeira, JFK Munique, na primeira classe da Lufthansa, em que a Lufthansa cobrou mais de R$4.000 de taxa de combustível. Como eu fiz o resgate com pontos do programa Life Miles da Avianca, eu paguei zero dessa taxa. Por quê? Porque o programa Life Miles não repassa essa taxa. Então, obviamente, foi muito mais vantajoso usar milhas Life Miles, são muito mais caras e difíceis de obter, do que as minhas milhas TAP. Por quê? Por causa desses 4, 5 mil reais de taxa de combustível que eu não paguei. Agora, se for uma taxa mais baixa, talvez compense, provavelmente compense, usar as milhas TAP e não milhas mais caras e difíceis de gerar, como da Avianca, no Life Miles e da Aeroplan. Então, era essa a lição que eu queria que você tivesse no vídeo de hoje. Você saber identificar e cuidar isso, e aí avaliar aonde acumular, aonde enviar as suas milhas para fazer aquela emissão. Principalmente executivo e primeira classe, porque as taxas de combustível são mais altas do que a classe econômica, ok? Espero que tenham gostado desse vídeo. Na sequência, eu vou falar para vocês em outro vídeo sobre os piores aeroportos para você voltar da Europa para o Brasil, ok? Porque os aeroportos cobram taxas muito caras, como Londres, Paris e Frankfurt, e é muito importante você não usar esses aeroportos. Vou mostrar para vocês isso em detalhes e quais alternativas para fugir dessas taxas altas, que nem eu dei alternativas nesse vídeo de hoje, como fugir da taxa de combustível, que em alguns casos é tranquila, em outras é muito cara, certo? Se você gostou desse vídeo, curta aqui, dá o like e comente. Gostei, não sabia, Henrique, tire a sua dúvida conosco. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo que ainda não está inscrito no canal. Nós temos uma meta aí de buscar mais inscritos nesse canal para poder o YouTube mostrar para mais pessoas todo esse conhecimento que a gente passa para vocês aqui no mundo dos cartões e milhas aqui no canal da comunidade Cartões e Emissões VIP. Foi um prazer estar com você de novo aqui e muito obrigado. Até a próxima.